Olá pessoal, tudo legal? Tudo bom com vocês? Tudo bacana? Aqui o professor Zeca Manqueves iniciando uma aula de História do Brasil Colonial 1, onde vamos avaliar a chegada dos portugueses no Brasil até a instalação do governo geral. Mas antes de tudo, dá uma olhada nessa imagem maravilhosa. Essa imagem seria uma reprodução, uma ficção da chegada dos portugueses em abril de 1500 no sul da Bahia. Na verdade seria chegada em Porto Seguro, hoje no atual município de Cabralha. E aqui um mapa que é muito importante para começar a nossa análise. Afinal de contas, por que Cabral passa no Brasil e chega no sul da Bahia, lá em Porto Seguro? Na verdade, isso faz parte de um processo chamado Grandes Navegações, em que Portugal e depois a Espanha estão à procura de um caminho para as Índias, em função do rico comércio de especiarias que, a partir da Índia, propicia os europeus. Os portugueses iniciaram esse processo em 1415 com a tomada da cidade de Ceuta, no atual Marrocos. 1415, e acabaram chegando na Índia em 1498 com Vasco da Gama. Já a Espanha, com Cristóvão Colombo, chega em 1492 na América Central. E Colombo morreu dizendo que aquilo realmente era a Índia. Mas na verdade não era a Índia coisa nenhuma, era a América Central. A questão é que os portugueses fincaram o pé e disseram, só um pouquinho, aquelas terras não são a Índia e nós queremos discutir as terras a serem conquistadas, discutir esse novo mundo. Aí são feitos dois tratados. O primeiro, com uma linha azul que está observando, a Intercolétera proposta pelo Papa em 1493, que não é aceita por Portugal, e a segunda, aí sim aceita por Portugal, que é o Tratado de Tordesilhas, onde todas as terras a oeste do tratado são da Espanha e a leste são de Portugal. Na verdade, Portugal e Espanha estão dividindo o mundo. Olha que petulância dos dois. A questão é o seguinte, Cabral passa no Brasil. Por que passa no Brasil? Cabral, na verdade, está de passagem em direção à Índia. Ele é a segunda viagem portuguesa, depois de Vasco da Gama, a se propor marcar um território fixo na Índia. Mas, para isso, a sua viagem, saindo com 13 navios lá da Torre de Belém, em Lisboa, passa pelo Brasil. E aí entra uma discussão. Por muito tempo se discutiu se a chegada dos portugueses no Brasil era um acaso ou fazia parte de um processo maior. Ninguém chegou no Brasil por acaso. Na verdade, o contexto da passagem de Cabral no Brasil reside num fato muito maior, que é a conquista da Índia pelos portugueses. Cabral passa em 1500, veja você, 1500. O Tratado de Tordesilhas é de 1494, portanto 6 anos depois. Quando Cabral chega no Brasil, desembarca, dá de cara com os seres humanos chamados paleoíndios, completamente paleolítico, total, em relação ao europeu, que estava em pleno século XV e XVI, em pleno renascimento, e houve dos índios e a palavra Pindorama, que seria o primeiro nome do Brasil para os índios que vivem naquela região. Os portugueses preferiram chamar de Ilha de Veracruz. Mas adiante a palavra Brasil vai acabar se fixando, na medida em que os portugueses e outros europeus acabam vindo ao Brasil buscar uma árvore, o pau-brasil, esta que tu está vendo na imagem, cujo caule é avermelhado. Na verdade, se você pegar e cortar esse caule, pegar em pequenos cubinhos, botar num tacho e ferver, tu vai ter uma cauda vermelha. E essa cauda vermelha, tu pode fazer várias colorações próximas ao vermelho. Isso era moda na nobreza europeia. Dá muito dinheiro prospectar o pau-brasil no litoral. Não é à toa que o governo português decretou o monopólio do pau-brasil por parte da coroa, mas abriu espaço para empreendedores como Fernando de Noronha. Em 1502, vir ao Brasil. O Fernando de Noronha é um cristão novo, isto é, um judeu que se converteu ao cristianismo católico para morrer nas perseguições do século XV horrorosas que existiam aos judeus, tanto em Portugal como na Espanha, e ele, como empreendedor, acaba chegando aqui. Quando chega aqui, dá de cara com os índios e passa a fazer troca com os índios. Veja você, tu imagina um índio do Paleolítico dando de cara com um europeu que adentra um pouco a floresta, pega um machado e derruba em questão de minutos uma árvore. Ele, índio, que tinha um machado de pedra lascada, ou nem machado tinha. Quer dizer, o índio quer se apropriar desse produto. Chama muita atenção dele, não só o metal, as armas, como uma série de instrumentos, inclusive bugiganga, que os portugueses acabam trocando com os índios.
E eles constroem, os portugueses e outros europeus, as chamadas feitorias. Nesse mapa tu consegue ver na parte verde a quantidade de feitorias que vão desde o extremo nordeste até chegar do Rio de Janeiro, passando por Cabo Frio, passando por Porto Seguro, passando por mais ou menos onde hoje é Todos os Santos, várias regiões, onde se instalam ali para retirar o pau-brasil. Eles fazem construções pequenas, feitorias, depois de retirar, vão embora. Uma coisa interessante que você pode ser cobrado na prova é o seguinte: quem veio ao Brasil entre 1500 e 1530? Bom, houveram incursões ao Brasil de piratas, de corsários e de até investidores franceses, ingleses, espanhóis, holandeses, que ficaram sabendo de como era interessante chegar nessa região desconhecida chamada Brasil e como a viagem era lucrativa, e acabaram vindo para cá. Nesse meio tempo, Portugal acabou reagindo, mandando para cá expedições de mapeamento, de exploração para conhecer mais o litoral, com Gaspar de Lemos, Gonçalves Coelhos e o próprio Américo Vespúcio. Ele mesmo, Américo Vespúcio, que navegou em nome da Espanha e de onde deriva o nome do continente que nós moramos, América. Mas os portugueses, preocupados em 1516 e não perder o território, contrataram Cristóvão Jacques, um mercenário que vem para cá e fica navegando entre 1516 e 1526, várias indas e vindas, na tentativa de barrar a invasão dos europeus. Visto que não daria certo, acaba dizendo para o rei: não tem o que fazer, o negócio é os portugueses irem morar de forma fixa lá naquele lugar chamado Brasil. E é o que acontece em 1531. É mandado para cá uma expedição de Martim Afonso de Souza, e Martim Afonso de Souza vem com uma missão: achar um lugar maravilhoso para construir a primeira vila do Brasil. Isso se dá em 1532, com a construção da vila de São Vicente. Por que o nome São Vicente? Era o santo do dia. E eu quero que tu observe o mapa de São Vicente. Na verdade, São Vicente, hoje para nós, fica na Baixada Santista. É um complexo de ilhas maravilhosas, tu está vendo? E na ilha maior, que daqui no meio, enorme, tu tem de um lado hoje a cidade de Santos, e Santos foi construída ao lado de São Vicente, e São Vicente do outro lado. Santos hoje é o maior porto da América Latina e a cidade de São Vicente colada como cidade histórica ao seu lado. Essa é uma região muito bonita, chamada por nós hoje de Baixada Santista, litoral de São Paulo. Mas uma cidade só não resolve. Aí os portugueses começaram a pensar o que fazer para começar a ocupar o litoral brasileiro. Deu um estalo nos portugueses. Em Açores e Madeira, os portugueses já tinham chegado, no mínimo, pessoal, 50 anos antes de pisar no Brasil. Nesses arquipélagos, eles dividiram em pedaços, chamados de capitanias hereditárias, e botaram nobres e empreendedores portugueses a morar lá. Qual era o intuito lá? Plantar cana-de-açúcar, produzir açúcar para o mercado europeu. Pois bem, se havia um modelo que dava certo, se coloca o modelo no Brasil. Se pegou o Brasil, se dividiu em 15 lotes, se entregou para nobres, para militares, para alguns empreendedores. Esses 15 lotes, na verdade, foram 12 donatários, porque alguns donatários, como o próprio Martins Afonso de Souza, ganhou 2 lotes, que é o caso de São Vicente I e São Vicente II. Esse donatário, quando chega aqui, traz consigo o chamada Carta de Doação, onde nela aparece o foral. O foral são os deveres e os direitos do donatário. Me parece que são bastante lógicos. Qual é o direito? Bom, ele manda em tudo. Ele pode escravizar índios, ele pode doar terras, e ele é a extensão do rei no Brasil. Ele é que promove a justiça. E quais são os seus deveres? Bom, ocupar o litoral, fundar povoados, cobrar impostos e repassar para o rei, e defender o território de estrangeiros que, afinal de contas, estavam aqui e continuariam vindo aqui para saquear em busca do pau-brasil. 2 capitanias de cara funcionaram muito bem no século XVI, que é São Vicente e depois, no segundo momento, a mais importante de todas, que é Pernambuco, onde os 2 donatários investiram na plantação e produção de açúcar. Isto é, viraram grandes exportadores de açúcar. No século XVIII, quando o governo português cresce o olho em função do ouro no Brasil, as capitanias hereditárias são extintas e passam a se chamar apenas capitanias. Todas elas foram retomadas pelo governo português, que coloca um governador em cada capitania. Mas o pessoal começou a dar um problema, que é bastante simples. As capitanias tinham autonomia entre si. Portugal fica muito longe. Começa a dar conflitos aqui dentro. Algumas capitanias nem ocupadas foram. O que o governo português faz para incentivar a ocupação da colônia? Para gerar riquezas na colônia Brasil,
decide em 1549 com a criação do governo geral. Tomé de Souza, um experiente fidalgo português, é mandado para cá. A ideia é centralizar o Brasil, ter uma pessoa em nome do rei. Veja você, é o governador geral. No século XVIII, e meados do século XVIII, lá por 1750, para arredondar para vocês, a figura do governador geral vai se chamar vice-rei. Interessante, né? De governador geral para vice-rei. Mas só lá no distante século XVIII ainda, temos muitas aulas pela frente, tá? Junto com ele vinham auxiliares, que eu vou mostrar um esquema aqui, eu vou passar só para ter uma ideia, ó, de um esquema. Qual era o esquema? Ao governador geral, a um ouvidor-mor. Ouvidor-mor seria o cara que ouvia as reclamações. Ia dar conselhos das decisões a ser tomadas pelo governador geral. Seria uma espécie de justiça. Tá? Provedor-mor. Provedor é nada mais nada menos que o cara que arrecada os impostos, repassa para Portugal e paga os servidores públicos. Uma espécie de Ministério da Fazenda. E o capitão-mor, com o nome de capitão, lembra o meu nome militar, é fácil guardar, seria o responsável pela segurança do litoral brasileiro. Aí vem as capitanias e abaixo vem as câmaras municipais. Nas câmaras municipais é uma coisa muito interessante, porque cada vila brasileira vai ter a sua própria câmara municipal. Essa é formada pelos homens bons. Quem são os homens bons? Homens bons são nada mais nada menos do que portugueses, proprietários de terra e de escravos, ou até pequenos proprietários portugueses brancos, que escolhem um grupo de pessoas que fazem as leis, fazem o papel de legislativo, executam as leis, fazem o papel de executivo e até julgam na região. E as suas decisões valem como decisão final. Interessante observar que, na prática, todo o sistema português, devido ao tamanho do Brasil, sempre deu autonomia para as vilas. Nas práticas, as vilas tinham uma grande autonomia. Mas voltando ao slide anterior, porque me passei de uma coisa importante, que é explicar para vocês um pouco mais desse Tomé de Souza. Quando Tomé de Souza chega aqui, é necessário buscar um lugar para criar uma vila que seja a capital do Brasil. E ele escolhe um dos lugares mais lindos desse país, na entrada da Baía de Todos os Santos, a cidade chamada de São Salvador. Fechado? Com ele, retoma em larga escala a doação de Seis Marias, agora dado pelo governador geral. Nós temos no Brasil a instalação de um bispado. Olha bem, um bispado. Ou seja, a Igreja Católica, também em expansão paralela a Portugal e a Espanha, vem reconhecer o Brasil como uma paróquia com um bispo. Antes só tinha alguns pequenos padres aqui, uma autoridade máxima da igreja, em nome do Papa, se instala no Brasil. É o famoso bispo Sardinha. Nós temos também a chegada dos jesuítas, dentro do processo de expansão da Contra-Reforma. A Companhia de Jesus chega no Brasil, desembarca aqui Manuel da Nóbrega, mais adiante veremos o desembarque de José de Anchieta também em Salvador. Só que Anchieta acaba baixando para o sul e vai acabar chegando em São Vicente. E a entrada pela primeira vez no Brasil do tráfico de escravos negros. Isso é muito importante. Os portugueses já traficavam mão de obra escrava africana negra nas ilhas do Atlântico, Açores, Madeiras, Cabo Verde, Canárias, Tomé e Príncipe, e passam a fazer esse tráfico para o Brasil. Se inaugura aí um comércio nojento, horroroso, que vai perdurar durante mais de 300 anos em nosso país. Mas temos de trocar de governador-geral. Tomé de Souza acaba indo embora, vem Duarte da Costa, de 1553 a 1558. Bom, o Duarte da Costa é um governo que é uma tragédia, né? Primeiro que mal se instala aqui Duarte da Costa, já cria conflito com os colonos portugueses instalados aqui, com a Companhia de Jesus instalada aqui, com o próprio bispo. Quer dizer, há um confronto, uma tensão. E paralelo a essa tensão, esse confronto, essa má gestão desse governador-geral Duarte da Costa, nós temos a invasão dos franceses no Rio de Janeiro. O que eles estão fazendo aqui? Na verdade, a reforma protestante fez na Europa muitos protestantes fugirem para não morrerem das perseguições religiosas. Hugonotes são calvinistas franceses que, fugindo da morte, desembarcam no Rio de Janeiro em 1555, junto ao navegador Villegagnon. A ideia é criar no Brasil uma colônia, a chamada França Antártica. Chegando na Baía de Guanabara, criando a colônia França Antártica, onde hoje seria a cidade de Niterói, isto é, norte da Baía de Guanabara, eles acabam fazendo um pacto com os índios locais e organizando os índios. Nós temos, na verdade, a primeira rebelião organizada de índios no Brasil, a chamada Confederação dos Tamoios. O nosso Duarte da Costa acaba caindo fora, mas muito importante guardar o que eu vou falar agora. Nesse período, nós tivemos a chegada de Anchieta no Brasil.
Como eu falei anteriormente, Jardim Anchieta desembarca lá em Salvador, acaba vindo para São Vicente, e de São Vicente, que é litoral, Baixada Santista, sobe 80 quilômetros a 400 metros de altura e cria uma redução jesuítica. Essa redução chama-se São Paulo, que hoje é a cidade de São Paulo, uma das maiores cidades do mundo. Quanto ao Mendes de Sá, o terceiro e último que nós vamos comentar dos governadores gerais, é o que vai restabelecer a ordem na colônia. Vai conseguir expulsar os franceses do Rio de Janeiro, liderados pelo seu sobrinho Estácio de Sá, diga-se de passagem, Estácio de Sá, considerado o fundador do Rio de Janeiro. Outra coisa importante é o seguinte, quando o Mendes de Sá vai embora, os portugueses tentaram dividir o Brasil em dois. Nós tivemos um momento efêmero, mas em que tínhamos um governo do norte e um governo do sul. Na verdade, nós tínhamos dois governadores gerais, um em Salvador, outro no Rio de Janeiro. Depois, voltou a ter um governador só no Rio de Janeiro. E uma coisa importante é o que os portugueses querem aqui. Eles querem que se aplique no Brasil colonial um modelo de plantation de exportação, baseado num sistema de pacto colonial, onde a colônia vai vender para a metrópole e para seus agregados, para seus interessados, para aqueles que a colônia autorizar, né, produtos tipicamente regionais, tropicais, como tu consegue produzir aqui a manufatura do açúcar. E por outro lado, fica ele obrigado a comprar da metrópole de quem ela autorizar. Na verdade, a metrópole compra por um preço baixo, vende por um preço alto, teremos a acumulação de capital na metrópole. Esse pacto colonial, o chamado escravo colonial, vai durar até 1808, guarda bem a data, 1808, quando Dom João, lá em Salvador, vai assinar o decreto de abertura dos portos às nações amigas. E para tu não esquecer, vamos fazer um teste de saideira. Olha esse teste da URGS, que interessante. A inserção do Brasil nos quadros do antigo sistema colonial deu-se sob a égide de um tipo de mercantilismo que previa entre seus princípios a ideia que, letra A, ampliação dos meios de pagamento pelo acúmulo de metais preciosos nos cofres coloniais ensejaria o desenvolvimento da metrópole. Primeiro, que não acumula na colônia. Está errado, acumula na metrópole, letra A, fora. Letra B, as colônias deveriam diversificar ao máximo suas atividades econômicas para ampliar seu comércio com a metrópole. Não tem diversificação. É exclusivo colonial, é monopólio, é um produto só, é monocultura. Letra C. As colônias deveriam operar em diversos mercados mundiais para forçarem pela competição a baixa geral dos preços. Não. A colônia opera no mercado que a metrópole quer. Portugal. Letra D. A prosperidade econômica da metrópole e das colônias estaria assegurada regendo-se a produção de bens pela lei da oferta e da procura. Olha, a letra D está errado porque os princípios da lei da oferta e da procura são princípios do liberalismo econômico do final do século XVIII. Portanto, inexistiam nessa época. A resposta certa, a letra E, as colônias deveriam completar a economia da metrópole, abastecendo-as de matérias-primas e produtos manufaturados. Na verdade, pessoal, o que está acontecendo? Vamos lá, é que essa aula deu uma ideia para vocês da importância da chegada dos portugueses e a estrutura burocrática que será montada aqui. Agora, na nossa aula número 2, nós vamos trabalhar a manufatura do açúcar. Tá legal, pessoal? Até lá, valeu!